Olá, olá, olá. Lívia. Tá me ouvindo bem, Lívia? Aninha. Começando aqui a organizar aqui. Ei, boa noite. Boa noite, boa noite, Bruna. Dá um joinha aí, Lívia, se você tá me ouvindo bem. Estou bacana. Bom, boa noite, muito obrigado. Estamos aqui nessa quarta-feira agradavelmente, com um clima agradável hoje. Estamos fazendo nossa live como de costume. Hoje, dia 10 de novembro, nós estamos nesse Dia Nacional de Prevenção e Combate à Surdez. Essa prevenção no sentido de prevenir esses acidentes e ocorrências que levam à surdez, e também nós queremos, no sentido do combate que está aí no convite, seria aqueles acidentes que acontecem, que a gente tem como combater, e seria por algum aspecto de doença, né, fisiológico mesmo. Hoje é um dia que nos lembra dessa importância do cuidado, da prevenção, do zelo com esse sentido que nos faz tão humanos e tão necessário a gente conduzir a nossa caminhada. Hoje, dia 10 também, eu quero aqui já cumprimentar a Bárbara, que é aniversariante do dia. Quero cumprimentar também a minha Kênia Rodrigues, que está aniversariando hoje. Também a Dona Maria, a avó da Amanda, né, da minha filha, está aniversariando hoje. Parabéns para vocês três, obrigado aí pela audiência também. Já cumprimentando aqui a Jack 1320 que entrou, obrigado. A Gilmara, que é diretora do CIA, obrigado Gilmara. Eliberto, quero aqui também a Gislaine do Carmo, a Mirtes Formiga, obrigado Mirtes. Célio Vieira, Aninha, Madalena, Sidneia, Aline Freitas, boa noite Aline. Como que tá o Arthur? O neném da Aline vai chamar Arthur, gente. Não era para falar não, Aline? Nossa. Divertidamente Instituto entrou, obrigado. Jack, boa noite. Boa noite. Então, aí, para que nós possamos aí discutir, conversar um pouco sobre essa prevenção, sobre esse combate, aquilo que pode nos levar à surdez, essas causas que tanto a gente corre o risco de estar aí sendo acometido por eles, quais são esses graus de surdez e tipos, né, de surdez que a gente consegue identificar, como é que os pais podem perceber esse processo presente na criança. O corpo sempre nos avisa que tem alguma coisa acontecendo, e para que a gente aceitou vir falar conosco, o Dr. Rodrigo, e dar o esclarecimento justamente no dia que se comemora, no dia que nós fazemos aí esse combate. Primeiramente eu vou convidar aqui para estar conosco a nossa amiga Albelane, que fez aniversário um dia desses aí e não nos convidou para engraxar o bigode. Disse que foi o festival de picanha e não sei, nem conheço mais picanha, tanto tempo que eu não a vejo, e a Albelane fez aniversário há pouco tempo. Obrigado mais uma vez, Albelane, por ter topado vir voluntariar nessa live novamente conosco, nessa noite onde nós estamos aí com essa data que também circula, né, Albelane? Essa data é uma data que nos lembra, que nos reflete também, que abre reflexões, pistas para refletir a respeito dessa saúde, desse sentido que é o ouvir, né? E aí a gente trouxe
aí o doutor Rodrigo Magalhães, ou Souza Magalhães, para conversar conosco. A Aline está grávida, viu, Werneck? Viu? Ó, o Werneck, obrigado, Werneck, por ter participado aí conosco. A Aline está cobrando aí, o Belânio, o churrasco, ela está grávida, teve desejo de comer a picanha, esperou, e você não convidou nós para o seu churrasco. Mas tudo bem, todo ano tem, né? Espero que no próximo você se lembre dos amigos, tá bom, né, Aline? O Arthur ficou... Obrigado, viu, Werneck, pela audiência, você, um cara sempre atencioso e carinhoso conosco aí, obrigado por ter participado, de ter entrado na nossa live. Nós estamos discutindo aqui sobre a prevenção à surdez e a gente vai convidar também o nosso convidado, nós vamos convidar o nosso convidado, foi bom, né? Nós vamos aqui chamar para estar conosco aqui o doutor Rodrigo. Rodrigo, ele é otorrinolaringologista. Fala aí, Belânio, eu quero ver se você fala otorrinolaringologista. Qual que é o símbolo? Ô, doutor Rodrigo! Olha ele aí, ó. Boa noite a todos aí que estão presentes na live. Muito obrigado pelo convite, viu? É um prazer estar aqui falando sobre esse tema. Justo hoje, no dia 10 de novembro, é o dia que a gente comemora aí o Dia Nacional de Combate e Prevenção à Surdez. Obrigado por ter aceito o nosso convite, sempre muito atencioso. E aí, a gente quer usufruir do seu conhecimento hoje para distribuir para nós aqui algum saber e assim a gente anular alguma causa, alguma sintoma que pode nos prejudicar nesse sentido, né, que é um dos nossos sentidos tão importante, que é o ouvir. Doutor Rodrigo é daqui de Patinga mesmo, ele atende lá na clínica Pixel, viu, gente, no Horto, também é do corpo clínico do Hospital Mascunha e também do corpo clínico da Unimed, do Hospital Metropolitano. Não é isso, doutor? Falei certo? Isso mesmo, certinho, Daniel. Isso. Doutor, hoje, para você ter uma ideia como é que o cara entrega, ele está cedendo no sentido de nos presentear com a sua live, ele é atleticano, o Atlético está jogando agora, mas ele já sabe que vai ser campeão, para ler. E aí resolveu doar aí esse tempinho e distribuir saberes para nós aqui, e isso nos é motivo de alegria e gratidão, viu, doutor Rodrigo? Obrigado. Se Deus quiser, você vai ser presenteado aí com mais uma vitória do Atlético, né? Nós, cruzeirenses, já estamos garantidos, né? Nós nunca ficamos tão alegres de estar na Série B, né? Mas seguimos em frente aí. Doutor Rodrigo, o senhor é otorrinolaringologista, é? Treinei esse dia inteiro para falar sem escorregar na pronúncia. Isso mesmo, Daniel. São 3 especialidades em um, doutor. Como é que é? Explica para nós a palavra. Otorrinolaringologista, né? O oto trata das patologias do ouvido, rino das patologias do nariz e laringologia das patologias da laringe. Basicamente são todas as doenças, comorbidades que comprometem a região da cabeça e do pescoço, né? Então a gente trata de todas essas patologias. O senhor fez o senhor formou na medicina, ou seja, clínico geral, e depois especializa, seria isso, né? Isso, a gente faz 6 anos de medicina e depois dos 6 anos de medicina você faz uma especialização, no mínimo mais 3 anos para quem quer fazer otorrinolaringologia. E eu fiz mais 1 ano depois ainda dos 3 anos, só especializando nessa área de cirurgia de ouvido. Então o senhor também é cirurgião. Aí isso tem que ser, né? Quem é otorrino Isso. Na verdade, todo otorrinolaringologista tem a formação para fazer cirurgias da região de cabeça e pescoço. Mas aí, como é uma área, aparentemente uma área muito restrita, né, na região da cabeça e pescoço, mas por outro lado é uma área muito abrangente. Então, a gente precisa especializar basicamente em determinadas regiões. E eu fiz a minha especialização depois dos 3 anos, mais na área de cirurgia de ouvido. Uhum. E como otorrino, vou abreviar porque eu posso tropeçar e aí... Como otorrino, essa data do dia 10, o que o senhor diz dessa data, da importância, como é que o senhor vê essas datas? Olha, na verdade,
só percebe a importância da audição mesmo, ou de como qualquer outro órgão do sentido, quem já passou pela experiência de ter a falta dele. Na verdade, só quando a gente tem a falta do sentido que a gente vê o quão importante é o órgão do sentido para a gente. Isso acontece com o olfato, por exemplo. Hoje em dia, na era com a pandemia do Covid, é muito comum as pessoas perderem o olfato, só que na maioria das vezes a gente nem se percebe da importância dele. Quando a gente perde o olfato, aí você fala, não consigo viver assim, não consigo sentir mais o cheiro disso ou daquilo. E com a audição a mesma coisa, a gente só percebe a importância dela quando a gente tem um certo grau de perda. E aí que a gente vai refletir, né, e ver o quanto isso influencia nas nossas relações com as outras pessoas e com o próprio mundo, né? Então tá aí a importância da audição. Deixa eu te fazer uma pergunta assim, até meia tola, mas assim, como é que é o nome do cheirador? Quando a gente perde o olfato, o que estragou? O que está danificando lá? O nariz, ele tem, além da função respiratória, ele tem algumas células responsáveis pela sensação do cheiro, né? Uhum. E elas ficam geralmente na parte mais alta do nariz, o ar passa por ali e estimula essas células, e aí envia estímulos para o sistema nervoso central, e aí a gente tem a sensação do cheiro, né? Uhum. Então, basicamente, são essas células sensoriais que estão na cavidade do nariz, que tem essa função do olfato. Então, o cheiro ele é processado nessa região do nariz mesmo. Isso. E aí comunica com o cérebro, que identifica... Com o cérebro que identifica o odor das substâncias, né? A figura que está cheirando, né? Isso. E o cérebro guarda esses símbolos, né? Então tem lá, se a gente não identifica o símbolo que está cheirando, a gente fica meio perdido. Não, está cheirando o quê mesmo? Né? Com certeza. Agora, essa data hoje, ela fala do combate. Não é, a gente não está combatendo aí a questão, tem pessoas que têm essa patologia da surdez, né? Nós temos aí a comunidade surda que tem toda a vivência já desde sempre no sentido da surdez, né? Não é o combate a isso, né? A gente está combatendo sintomas e causa, não é isso? Na verdade, quando a gente fala essa palavra de combate, na verdade é para chamar a atenção das pessoas para o problema, para a gente criar medidas ou atitudes para evitar que a surdez ou que a perda auditiva se propague cada vez mais. No sentido de prevenção, né? Para as pessoas não desenvolverem a perda auditiva, e para quem já desenvolveu, fornecer todos os recursos para a pessoa ser reabilitada, ser tratada do problema. Por exemplo, uma criança pode nascer surda, não é isso? Sim. A surdez, ela tem diversas causas, são inúmeras causas para a surdez e as perdas auditivas. E ela pode aparecer em qualquer idade. Inclusive, a criança já pode nascer já com problema. E hoje em dia, por isso que a mãe tem que prevenir lá na gestação, então. Então, aí já é a cargo da mãe algumas coisas. Por exemplo, tem algumas doenças que impactam diretamente na surdez? Sim, na gestação, já que a gente está falando da gestação, por exemplo, algumas infecções que a mãe tem durante a gestação pode ser causa de perda auditiva. Então, por isso que importante fazer um pré-natal bem feito, ali já faz alguns exames dessas principais infecções que podem causar deficiência auditiva no bebê. Então, a importância do pré-natal, né? E mesmo com o pré-natal tudo tranquilo, sem nenhuma intercorrência, mesmo assim a criança já pode nascer com perda de audição. E é por isso que é importante, hoje em dia, a gente fazer o exame de triagem, né, que é o famoso teste da orelhinha, que ele já consegue ter a capacidade de detectar a grande maioria das crianças que já nascem com essa perda de audição. E aí já acender uma luz amarela aí para a gente já ter uma atenção especial com essa criança e já fazer o diagnóstico o mais rápido possível para iniciar o tratamento também o mais rápido possível. E você, o que é o teste da orelhinha, por exemplo, em si? O que é medido ali? O teste da orelhinha, ele coloca uma sondinha dentro da orelha da criança e ela consegue captar tem uma microfonia aí, você está ouvindo ou não? Eu acho que é lá na Ubelândia, acho que tem um carro de som passando aí, né, Ubelândia? Desculpa. Trenzinho da alegria. Trenzinho da alegria. Então,
Então, coloca uma sondinha na orelhinha da criança e essa sonda ela tem a capacidade de captar é, certas vibrações que um ouvido normal produz e Uhum. a presença dessas vibrações, que a gente chama de emissões otoacústicas, tem grandes, se elas estão presentes, é altamente sugestivo que a criança vai desenvolver uma audição normal. Já se elas estiverem ausentes, pode ser que ela tenha uma perda auditiva. E tem um instrumento que tem que dar uma pancadinha nele, né? Sim, isso aí já é mais para adulto, né? Para criança, não tem como fazer esse exame da pancadinha, não. É o Não, diapasão, né? na verdade, né? Ah, Que é utilizado para afinar instrumento musical, por exemplo. Você faz a vibração do diapasão, encosta na superfície óssea aqui próximo da orelha, e aí a pessoa consegue escutar o som e você tem uma ideia se ela tem alguma perda auditiva ou não. sim. Aí depois Só desse... para completar, esse teste da orelhinha Ah, é um teste que não dói nada, é um teste muito rápido de ser feito, por isso que ele é amplamente utilizado como exame de triagem, né? É fácil de ser feito aham. e o resultado já sai na hora ali, entendeu? E só o otorrino que faz ou o fono Não, faz? na verdade é a fonoaudióloga que faz o exame e aí a gente já recebe o resultado do teste para a gente fazer a interpretação do resultado. Ah, sim. Então é uma indicação de um exame feito pelo otorrino que tem um outro profissional que realiza. Sim. Sim. Agora, vou contar uma experiência própria aqui do meu filho, né? Quando Sim. o transtorno que a gente... eu digo que ele anoiteceu neurotípico e amanheceu autista, né? Então ele parece que perdeu a audição no outro dia. A gente chamava e ele não ouvia, sabe? Parecia que não ouvia, né? Foi, esse menino ficou surdo. Ficou surdo. A gente gritava, fazia teste, ele não olhava. Eu falei, meu Deus, esse menino ficou... Eu cheguei até a bater um negócio atrás dele para ele assustar e não assustou, sabe? Poxa, Uhum. ficou surdo, né? Mas Ele aí tinha que idade tava na época? 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Sim. E aí, o que aconteceu? Ele ligou a televisão, tava passando a Marcha e o Urso. Aí ele escutou a musiquinha longe da Marcha e o Urso, ele correu para ver. Falou, esse menino tá escutando, então... E eu já tinha consulta agendada, porque a gente queria ver, né? Pô, ele escutou, Certo. aí a gente já estava desconfiado, a gente como psicólogo, a gente observa muito isso, mas a gente tem que afastar todas as possibilidades, né, para ter um diagnóstico mais limpo, mais convicto, né? Mas aí a gente chegou. Parece que ele não tem muito, digamos, não dá muita ideia, né? Uhum. O transtorno do espectro autista, né? Ele, às vezes, principalmente em criança muito pequena, faz parte do protocolo a gente fazer um exame detalhado da audição, porque às vezes no início mesmo confunde mesmo a criança que não escuta da criança que tem o autismo, porque é, ambas tanto a criança que tem a deficiência auditiva quanto a criança autista, as duas têm um atraso na aquisição da fala, então gera essa dúvida mesmo se ela escuta ou não. Então é importante fazer o e, exame. os dois estão diretamente ligados, a fala e a audição? Sim, com certeza. O sistema, para a gente poder desenvolver a linguagem oral, a fala, é fundamental que a gente escute. Aí o cérebro ele vai processando as palavras, vai entendendo ali aquele estímulo auditivo, e só a partir daí que a gente consegue desenvolver a fala. Então, Sim. geralmente, as crianças que têm uma deficiência auditiva severa ou profunda, elas não desenvolvem a fala. Tem grau? A surdez tem grau? Sim, sim. A surdez ela é dividida. É muito comum essa pergunta no consultório, né? Qual é o grau da minha surdez? Quantos Ah, por tá. cento, né? Qual é a porcentagem de Porcentagem. perda que eu tenho? É. Mas em perda auditiva e surdez a gente não fala em porcentagem, a gente divide em graus. É o grau leve, grau moderado, grau severo e grau profundo. Geralmente o Uhum. grau leve, muitas vezes passa despercebido, a gente só consegue identificar através dos exames mesmo. Ou então Uhum. a gente só consegue perceber quando tem muito barulho ou muita gente falando ao mesmo tempo, aí aquela pessoa que tem uma perda leve vai ter uma certa dificuldade. Mas na grande maioria das situações, como a gente está aqui conversando, a pessoa que tem uma perda auditiva leve, ela
as pessoas não conseguem perceber que ela tem a Mas perda qual que é auditiva. a régua que o senhor usa para determinar? Aí a gente usa a audiometria, né? A famoso exame de audiometria. O resultado ele sai numa espécie de um gráfico, dependendo da região do gráfico onde o exame o paciente tem o resultado do exame dele, a gente classifica em leve, moderada, grave, severa. E tem a ver com os decibéis, né? Geralmente a pessoa com perda leve, ela escuta sons mais baixos do que 40 decibéis, ela não vai escutar, só sons mais altos que 40 decibéis. Entendeu? Então está relacionado com a intensidade do som e a frequência nos gráficos da audiometria. A perda moderada, a partir da perda moderada, a pessoa já tem um certo grau de interferência na qualidade de vida dela, de é aquele que escuta, mas não entende bem as palavras. Esse do que escuta e não entende bem as palavras é muito comum também. Está mais relacionado com o processamento do som. Né? Às vezes, porque o som tem um som que a gente escuta aqui através do ouvido, esse som é processado e vai para o cérebro. Então, geralmente, quando tem um problema nessa condução do som aí do ouvido interno para o cérebro, geralmente no nervo da audição, é que aí a gente perde essa capacidade de entender as coisas. Então, tem gente que às vezes que até escuta mesmo os ruídos, mas não consegue compreender o que as pessoas estão falando. Que é outra particularidade, né? É muitas particularidades que a deficiência auditiva tem. Quando a mãe está grávida do bebê, tem alguma doença que pode acometer o neném e aí provocar essa questão da surdez? Sim, geralmente as doenças virais, né? As viroses, tipo rubéola, cachumba, sarampo, citomegalovírus, que é um outro tipo de vírus, quando acomete a mãe na gravidez, pode afetar a audição da criança. E o coronavírus, o senhor não tem nenhum registro, não, né? Olha, é tudo muito novo, né? Então, mas o que a gente percebe, tem alguns relatos ou de pacientes que procuram a gente no consultório e falam, olha, eu tive coronavírus no mês passado e minha audição diminuiu. Mas ainda não dá pra gente falar com certeza que foi isso, mas a gente já está vendo essa relação já, entendeu? E nos primeiros meses, assim, já com o teste da orelhinha, você já começa a perceber que esse bebê está precisando aí de uma intervenção, né? Sim, com certeza. Essas intervenções geralmente são, no caso, medicamentosas ou tem alguma situação que pode ser feita? Essa é uma boa pergunta, viu? Porque a surdez ou a perda auditiva tem várias causas. Então, dependendo da causa, a gente vai iniciar o tratamento. E eu posso dizer com toda certeza que existe um tratamento para cada tipo de perda auditiva. Qualquer pessoa que tem um tipo de perda auditiva vai ter um tipo de tratamento para ela, tá? Seja com remédio, seja com aparelho de audição ou com cirurgia. Só que muitas vezes é muito comum no consultório mesmo, às vezes a pessoa está esperando um tipo de tratamento, só que ela recebe a resposta no consultório que o tratamento dela é outro. Aí às vezes ela fica um pouco decepcionada. Muitas vezes a pessoa quer resolver com cirurgia, por exemplo. Eu vim aqui, eu ouvi dizer que tem um amigo meu que tem problema de audição, fez uma cirurgia e recuperou a audição. Aí ele vai lá com essa expectativa de que o problema dele seja resolvido com cirurgia também. Só que aí muitas vezes a gente faz os exames e fala, olha, o seu problema não dá para fazer cirurgia, tem que usar um aparelho de audição. E aí, por mais que o aparelho de audição seja um recurso bom, ele vai melhorar a audição dele, às vezes a pessoa tem um preconceito ou não quer usar o aparelho por causa disso, entendeu? Mas tem um tratamento, só que muitas vezes a pessoa não aceita o tratamento, entendeu? E aí, deixa eu te perguntar, o que faz escutar? Bom, eu estou te fazendo umas perguntas bem basiconas, sabe? Claro, com certeza. Por exemplo, o que tem dentro aqui, que a gente fala que tem martelo, bigorna, é uns troços tão pesados para significar a audição, né? Não? Podia colocar uns troços, pena de ganso, tem uma pena de ganso, tem umas plumas de... Era para ser uns nomes mais leves do que bigorna e martelo, não? É tudo muito complexo, né? Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais simples, né? Porque tem que ser assim, dessa forma, para todo mundo entender.
A Tá. natureza é perfeita, né? Ué. O som, o que que é o som? O som é uma energia mecânica, assim, são vibrações, né? São ondas sonoras e a gente tem o ouvido humano, ele tem a capacidade de captar essas ondas sonoras. Como? Tem o canal, a orelha, ela já tem um formato aqui para captar um maior uma eficiência maior dessas ondas sonoras, são conduzidas pelo canal aqui do ouvido, Uhum. né? No final do canal do ouvido tem uma membrana que todo mundo conhece, que é a membrana do tímpano, né? Essa membrana é muito delicada e ela tem a capacidade de vibrar com essas ondas sonoras. E aí tem um mecanismo de amplificação das ondas sonoras, que são os ossinhos do ouvido, que justamente é esse nome que você falou, martelo, bigorna e estribo, que são os menores ossos do corpo humano. Eles amplificam. É osso mesmo? Osso? Osso mesmo, é osso. Só que são muito delicados, são bem pequenininhos mesmo, de 2 a 5 milímetros mais ou menos, entendeu? E aí eles têm a capacidade de amplificar a energia das ondas sonoras. E aí, como se fosse um pistão, esse estribo ele fica vibrando no interior que provoca a vibração de um interior de um líquido que tem lá dentro do ouvido. E aí movimenta esse líquido dentro do ouvido. E aí as células nervosas conseguem assim transformar essa energia mecânica de vibração em impulsos elétricos. E aí esses impulsos elétricos chegam através do nervo até o cérebro e a gente consegue interpretar o som, os vários sons. Então, é tudo muito Complexo perfeito, isso, né? tudo Complexo muito complexo. também. Até para explicar, é difícil explicar de uma forma Mas você simples. pensa bem, um sinal elétrico virar, porque é o seguinte, ele tem que ter igual a Albelain está interpretando aí para nós, esse sinal tem que ser interpretado de alguma forma. É esse aí líquido que interpreta? Não, é o cérebro, né? Lógico. É o mas cérebro assim, que interpreta. como é que isso bate, né? Isso aí é a intensidade. A intensidade da frequência da onda sonora, aí os estímulos, os impulsos elétricos são desencadeados de maneiras diferentes, mais rápidos, mais devagar, mais intenso, menos intenso, e aí o cérebro consegue interpretar toda essa É diferença fantástico a coisa, né? O sistema, assim, né? É fantástico, né, cara? Isso aí tem a ver com a linguagem também, aí entra mecanismos cerebrais muito mais complexos ainda, né? Então Uhum. Aí o cérebro, tá essa máquina. aqui, ó, tem várias perguntas interessantes aqui que a gente pode ir tentando responder. Eu ia começar agora, a Jumara tá falando, mas pode dizer. Não, pode falar. Eu queria voltar um lá atrás, que eu acho que é Vanísia que perguntou sobre o PAC. Só de falar assim, o senhor sabe o que é? PAC. Eu vou ver aqui, PAC. Deve ser exame, né? Será que não é Vamos ver PAC? aqui. A PAC, deve ser a PAC, que é Tá. um programa do governo, né, pelo SUS. Fala um pouco sobre PAC, PAC, Vanísia. Não sei o que é. É PAC? Não sei. Mas outra aqui, ó. A Aline Freire está dizendo que o filho dela fez cena este mês. Será que ele ganhou na Mega Sena? Não, né? Cena deve ser um exame, né? Deve ser um exame que a fonoaudiologia está fazendo aí. É uma ferramenta bacana de identificação disso. É uma outra coisa. Tá perguntando aqui, ó. A Jumara está dizendo que ele tem perda de auditiva severa, o marido, e realmente não gosta de usar. Isso acontece muito? Acontece muito. A maioria das pessoas leva uma solução, mas assim, ou com remédio já melhora, ou com uma cirurgia, você faz a cirurgia e melhora, mas a maioria das pessoas tem uma certa resistência a usar o aparelho de audição, que muitas vezes é a melhor solução para o caso dela, ou a única solução, e a pessoa acaba não utilizando, ou por às vezes não ter o recurso para adquirir o aparelho, apesar de que hoje em dia o SUS fornece o aparelho para determinadas situações, ou até mesmo pelo preconceito de ter que usar algum dispositivo, né? Mas a gente tem que ver o seguinte, o óculos, por exemplo, todo mundo usa óculos e ninguém fala nada, né? Por que não usar um aparelho de audição, né? O Natal está perguntando, Joaquim Natal está perguntando, diabetes causa surdez? Sim, com certeza. A diabetes, ela afeta assim, toda a microcirculação do sangue no organismo inteiro. Então pode provocar no olho
perda visual, nos rins, insuficiência renal, e a diminuição da circulação nos ouvidos por causa da diabetes pode provocar perda auditiva também. Tem outro perguntando aqui, cotonete. Cotonete, uma vez eu escutei um negócio assim, até uma brincadeira, não sei se ele falou, se você quiser enfiar alguma coisa no ouvido, a melhor coisa para você enfiar é o cotovelo. Enfia o cotovelo no ouvido, que é melhor. Aí, na verdade... Acho que ele tá de sacanagem. O cotonete as pessoas utilizam para tentar limpar o ouvido, né? Só que aí o ouvido humano, ele produz naturalmente a cera, o cerumen, que é uma substância oleosa que tem a função de proteger a pele do ouvido, né? Proteção contra infecção, contra micro-organismos que estão ali. Então, essa é a função da cera do ouvido. Só que a quantidade de produção de cera é muito variável. Tem gente que produz muito, tem gente que produz pouco. Geralmente as pessoas que produzem muita cera, se ficar usando cotonete, vai só empurrando a cera para dentro e vai acumulando cada vez mais e pode chegar ao ponto de ocluir totalmente o ouvido. Isso é uma prevenção, então, né? Aí, ó, então, não deve usar cotonete. Outra coisa que o cotonete provoca, que a pele do ouvido é muito sensível. Se você ficar usando o cotonete com muita frequência, pode machucar a pele do ouvido e dar infecção. Às vezes dá infecção séria por causa do uso do cotonete. Então, e cotonete vicia, né, doutor Rodrigo? E sem contar também que é muito comum os acidentes, né? A pessoa põe o cotonete no ouvido, esquece, com criança é muito comum, e aí a criança às vezes bate a mão, e aí perfura o tímpano, aí uma dor muito forte, sangramento, e aí já viu, né? Então para evitar esse tipo de situação. Eu acho também que... Para limpar o ouvido adequadamente, então a melhor forma, depois do banho, durante o banho não virar o ouvido para o chuveiro, para a água não cair diretamente no ouvido. O ouvido ele tem o sistema dele, não precisa ficar deixando entrar água dentro do ouvido. Após o banho, você pega o dedo e a toalha e com o próprio dedo e com a toalha você seca o ouvido até onde seu dedo conseguir chegar. Essa é a melhor forma de limpar o ouvido. E para as pessoas que têm o excesso de cera, quando acumula muito, aí tem que procurar o profissional para fazer a retirada do excesso de cera. Eu acho que cotonete vicia, sabe? Eu vou dar uma... usa, mais dá uma irritação, a coceira aumenta e você fica viciado mesmo, né? Porque, a minha esposa, todo dia, a primeira coisa que ela faz quando acorda, pegar um cotonete. Inclusive, ela está escutando o senhor, isso eu pode dar nela uma chegada no eixo. Né? Vai ter prejuízo. Aí, já chegou aqui já para me olhar de atravessado. Todo dia, eu acho que isso é viciante. Eu não sei se já estão botando um produtinho ali que todo dia, até debaixo do travesseiro dela tem cotonete, no armário, eu acho que ela viciou, ela tá ficando assim, sabe? Eu não sei se ela tá fazendo o uso correto, qualquer coisa, mas eu acho que isso pode trazer um prejuízo, né? Com certeza, com certeza. Quando fura essa membrana, como é que faz? Isso recompõe? Se for um trauma, igual o cotonete, por exemplo, 99% das vezes o organismo cicatriza normalmente, sem precisar fazer cirurgia e nada. Então, geralmente, dentro de 30 dias, 2 meses no máximo, o tímpano cicatriza totalmente, sem deixar sequela nenhuma. Mesmo? Das vezes. Que bacana. Agora, tem pessoas que têm propensão, uma tendência a ter infecção de ouvido. Então, essas pessoas que têm muita infecção de ouvido, vai tendo perfurações, o ouvido vaza, depois cicatriza, depois vaza de novo, e pode chegar a um ponto que aí o tímpano não cicatriza mais. E aí fica com uma perfuração permanente. Né? Essas pessoas que têm a perfuração permanente, aí tem indicação de fazer cirurgia. Muitas vezes melhora a audição, né, depois da cirurgia, outras vezes não melhora porque já deu uma sequela na audição irreversível. Né? Então, nesses casos tem a cirurgia. A minha filha, quando era pequena, ela precisou colocar 2 carretel, que fala? Sim, por causa que ela dava aquela... purgava até, sabe? Isso aí é uma cirurgia muito comum, né? Para pessoas que têm infecções crônicas, recorrentes, a gente utiliza esse carretel mesmo, para diminuir a incidência das infecções. Dava até escorrimento assim, da inflamação, né? Eu acho que era uma dor que...
A infecção de ouvido em criança é muito comum, tem que ficar bem claro para as mães que estiverem ouvindo aí. Toda criança, eu costumo falar, toda criança até os 2 anos de idade vai ter pelo menos uma infecção de ouvido. Tem crianças que tem, é uma doença, toda piscina é muito forte nisso, né? A piscina ela provoca mais infecção da pele do ouvido. Provoca muita dor, pode dar secreção. Mas essa infecção que eu estava falando das crianças é a infecção lá de dentro mesmo, da região do tímpano, que é muito comum em criança. Agora, tem criança que tem recorrente, né? As crianças que têm 3, 4, 5 episódios num período aí de 6 meses a 1 ano, aí sim tem que requer uma atenção especial. Isso é uma prevenção também, né? Esse dia tá nos chamando a atenção para esse prevenir, combater a isso, né? Com certeza, prevenir as infecções de ouvido nas crianças que têm essa propensão, essa tendência, né? O Max está perguntando aqui, doutor, você disse sobre a perfeição, né, do ouvido, da orelha e tudo. Aí ele está querendo dizer ele está até colocando um ponto que eu achei interessante. Lutador de jiu-jitsu, de MMA, de tudo, eles têm uma orelha assim acolchoada, aquela orelha grossa, que isso aqui é uma cartilagem, né? É uma cartilagem. Em lutador é muito comum a inflamação da cartilagem mesmo, pelo trauma. E aí muitas vezes acumula sangue, infecciona, a orelha fica deformada. Então, para prevenir isso aí, o ideal é usar a proteção mesmo, né? Mas lá acho que não tem como, lá não tem como, né? Porque é porrada toda hora, né? Então, mas às vezes no treino, né, usar uma proteção, né? Não sei se existe, acho que existe, né? Aquele abafador, né? E eu acredito que muitos devem ficar assim, porque quando a gente ganha um tapa no olho, o telefone fica ocupado horas, né? Imagina esses lutadores, né? O tapa na orelha gera um deslocamento de ar muito rápido e pode chegar até a romper o tímpano, né? Então acontece. Outra pergunta aqui é zumbido. Como é que se livra do zumbido? Bom, zumbido, primeira coisa, o zumbido é muito comum, né? Uma sensação de um barulho que na verdade não existe, mas a pessoa ela escuta esse barulho mesmo. Na grande maioria das vezes está relacionado com perda de audição. Então é importante, quem tem um zumbido crônico, é importante marcar uma consulta para fazer essa avaliação e ver se tem perda de audição associada, tratar as possíveis causas. Tem pessoas que a gente faz todos os exames e não encontra nenhuma alteração, então é o zumbido sem uma causa aparente. Mas, e aí não tem jeito de eliminar? Não, o principal tratamento do zumbido hoje em dia é o que a gente chama de terapia sonora. O que é isso? É estimular mesmo o ouvido, não ficar no silêncio, porque no silêncio a gente acaba chamando mais atenção para o zumbido, né? Então trabalhar, assim, você como psicólogo vai entender muito bem o que eu quero dizer, é uma terapia comportamental, vamos dizer assim. Tá. Que seria isso? Por exemplo, é o que a gente faz intuitivamente com o ar-condicionado, num ambiente que tem um ar-condicionado. Você está ali trabalhando num ambiente com ar-condicionado, mas não está escutando o barulho do ar-condicionado, porque sua atenção está voltada para outra coisa. Então a gente tem que fazer a mesma coisa com o zumbido. E aí quando a gente chama a atenção, fala assim, escuta o barulho do ar-condicionado. Aí você escuta. Mas por que quando você está trabalhando lá concentrado, você não está escutando? O barulho sempre está lá, sempre esteve lá. Mesma forma com o zumbido. Ele está aí. Se você ficar procurando ele, você vai encontrar. Então você tem que criar mecanismos para desviar a sua atenção. E aí o ruído externo ajuda bastante. Nunca ficar no silêncio, à noite principalmente, quando você deitar no travesseiro, ter uma fonte sonora, tipo um ventilador, um ar-condicionado, ou até mesmo uma música bem baixinho. Isso aí faz parte do tratamento dos ouvidos. Particularmente, eu gosto do barulho do ventilador para me dormir, mas não jogando o ventilador em mim, mas só o barulho dele ali já me ajuda. Com certeza. E para quem tem zumbido, isso é muito, muito importante. Não, no caso, eu não tenho. Eu tenho um colega que fala que o silêncio é ensurdecedor para ele. Exato. Você não pode ficar no silêncio, porque aí o zumbido atrapalha. E hoje em dia tem aparelhos auditivos com gerador de ruído para tentar anular o zumbido da pessoa. Então ela usa 24 horas por dia o aparelho, produzindo um ruído ali para tratar o zumbido dela. Sim. Agora, doutor, me fala aqui, o que me motivou muito essa live, a data me chamou muita atenção, a gente tem aí alguns episódios que a gente assusta, né? E o meu pai teve um acidente, sabe? Sim. Ele estava pintando uma janela, né? Aposentado, vai caçar sirvo para distrair, né?
Estava pintando a janela com tinta óleo e tudo, a tinta caiu e ele teve que limpar aquele monte de tinta dentro de casa, ele limpou com tinta e tudo aquilo infeccionou ele tanto, hoje aí as pessoas com quem ele tratou diz que esse acidente levou a ele já tinha uma predisposição à perda auditiva e não fazia a prevenção, como a data chama a atenção, e essa, digamos, inflamação, teve aí um prejuízo da audição e hoje ele não escuta. Ele perdeu a audição de um dos ouvidos e comprometeu bem o outro. Ele usa aparelho hoje, mas não está se adaptando a esse aparelho, sabe? Uhum. Tem dificuldade porque aumenta muito o som, ele vai lá e abaixa, mas até pela questão da idade, do manejo, ele está tendo muita dificuldade e não está se adaptando. Isso já tem 3 ou 4 anos, não sei. Sim. Esses acidentes, assim, por exemplo, essa intoxicação da tinta, desse produto químico que irritou, hoje eu acho que mudou o nome, né? Hoje não é mais tromba de Eustáquio, eu acho que vai mudando os nomes, né? Tubo auditivo. Hoje é tubo auditivo. Isso inflamou tudo que apareceu ali no ultrassom, sabe? E pronto, comprometeu, né? Esses acidentes, ou seja, é muito aliado à perda da audição, né? Porque tem um otite, né? Essa inflamação recorrente, tudo, mas lesionou profundamente, certo? Ocasionado as perdas auditivas, como a gente já disse, tem várias causas. Trauma é uma delas, né? Porque por trauma machuca as estruturas do ouvido, né? As infecções também outra causa importante. Os substâncias ototóxicas, né, que são produtos químicos muito fortes, não sei, pode ter sido o caso do seu pai aí, não sei qual que era o produto que ele estava mexendo. Tinta e thinner. Então, tinta e thinner tem um cheiro muito forte, realmente afeta toda essa via respiratória, via auditiva, e dependendo da intensidade, do grau de exposição dele, pode ter afetado a audição, sim. Né? Agora, você falou que ele estava tentando usar o aparelho, não consegue. A questão do aparelho tem que ter muita força de vontade mesmo para usar. Tem que dependendo da pessoa, assim, tem que ter força de vontade, tem que ter um profissional que acompanhe, que requer regulagens periódicas, troca dos tubinhos ali do aparelho, então tem que ter uma manutenção. Então a pessoa tem que ter força de vontade para poder usar o aparelho. E ele está tendo muita dificuldade. Aí, depois desse acidente, é mais comum com ele a labirintite. Sim. E aquilo dá... Eu já tive labirintite, outro troço para ser ruim, né, rapaz? O trem, você não pode nem mexer nem com os olhos, você tem que ficar cravado num ponto assim, ó, porque senão você vomita no mundo. O ouvido interno, ele está relacionado, tem uma parte que é a cóclea, né, que a gente fala, que está relacionado com a audição, e os canais semicirculares, o labirinto, que aí está relacionado com o equilíbrio. Por isso, quando a gente fala de labirintite, que seria a inflamação dessa região do ouvido interno responsável pelo equilíbrio. Ele provoca tontura, desequilíbrio, mal-estar, enjoo. Aí já é um outro tema também bem abrangente, né, que a gente pode conversar. Agora, uma coisa interessante também, Daniel, que hoje em dia a tecnologia chegou a tal ponto, né, que a gente tem aparelhos hoje em dia que a gente implanta com cirurgia, por exemplo, que consegue substituir completamente essa parte do ouvido interno, e a pessoa que é surda, que não escuta nada, volta a escutar através dessa cirurgia, por exemplo. Né? O ponto que a gente chegou, né, Por isso que eu falei... Como é que é esse processo? A gente implanta um aparelho ali atrás da orelha. Desse aparelho sai um conjunto de eletrodos que a gente instala lá dentro do nervo, próximo ao nervo da audição, e aí ele faz justamente essa transformação do estímulo sonoro em impulso elétrico, só que estimula diretamente o nervo da audição. Então, a pessoa que é surda, que não escuta nada, que não tem benefício com o uso do aparelho convencional, volta a escutar com essa cirurgia. Então, isso tem indicação ou todo paciente que tem perda auditiva pode colocar? Qualquer paciente que tenha perda auditiva severa ou profunda, que não está tendo benefício com o uso do aparelho convencional. Então, faz parte do processo de avaliação usar um período do aparelho convencional, que é esse que o seu pai utiliza, mas se ele não estiver tendo benefício, se tiver uma perda severa ou profunda, aí a gente faz uma avaliação para ver se tem indicação dessa cirurgia, entendeu? E a pessoa volta a escutar
normalmente. E que a gente faz em criança também, criança que já nasceu surda, se você faz a cirurgia logo cedo, a criança desenvolve normalmente, como uma criança fala normalmente, canta, ouve música, conversa, normalmente. Que isso, que massa, cara. Isso é feito, você faz essa Sim, cirurgia? sim, a gente Olha. faz essa cirurgia aqui, eu já fiz em alguns pacientes, acompanho alguns outros pacientes também, e é fenomenal o resultado, muito bom. E você já fez em alguém que nunca tinha escutado e colocou e passou a escutar o som sim? A reação deve ser fantástico, né? Fantástico, fantástico. Tem vários vídeos na internet, né, de pacientes que ligam o aparelho pela primeira vez e realmente é emocionante. É mesmo? Nossa, que bacana. Tem uma outra pergunta aqui sobre problemas com esses jovens que põem muito fone de ouvido, isso Sim. tudo. Isso tem o decibéis, você estava falando no início. Isso traz aí um prejuízo, né? A exposição contínua, persistente a sons elevados, com certeza é uma causa importante de perda de audição. Geralmente, principalmente os jovens que gostam de usar o fone de ouvido ali várias horas durante o dia, num volume muito alto, se isso for um estímulo que for contínuo, com certeza vai desenvolver perda de audição. Então, faz parte da prevenção essa conscientização. Pode usar o fone de ouvido, mas no volume adequado. Geralmente eu costumo falar nunca passar dos 50% ali do volume do celular. Inclusive o celular te avisa, normalmente, porque isso pode trazer dano. Obedecer aquilo, né? Existe, parece assim que no labirintite você pode fazer também a fisioterapia, não é isso? Às vezes o remédio não dá conta de estabilizar, estabiliza, mas ele está presente ali. Volta e meia, um movimento brusco, alguma coisa assim, pelo menos foi assim comigo, volta de novo a ter a presença aí dessa tontura dos sintomas, né? Me parece que tem umas técnicas de fisioterapia que são indicadas. A labirintite, na verdade, é um sintoma, né? Vamos dizer assim, é uma tontura muito forte. Agora, são várias causas para a labirintite, não é uma doença única. Então, a gente faz toda a avaliação para tentar identificar a causa. E o labirinto, a gente tem um de cada lado, né? Eles têm que trabalhar em equilíbrio. E sempre que ele passa por um processo de inflamação, que a pessoa tem essa tontura, eles ficam em desequilíbrio. E aí essa reabilitação que você falou, que a gente chama de reabilitação vestibular, é uma série de exercícios que geralmente é feito pelo fonoaudiólogo, que visa justamente acelerar esse processo de recuperação do labirinto, para eles voltarem a trabalhar em harmonia um com o outro. Então, e aí a fisioterapia... É como se fosse uma fisioterapia, né? E aí a pessoa recupera mais rápido. Que, no geral, parece que a medicação para a audição, isso aí é muito restrito para alguns sintomas, mas é uma inflamação que está ali, né? No caso da perda de audição, seria outros procedimentos mais indicados e recorrentes, né? Para poder tratar a perda de audição, no caso, você está falando? Sim, isso. Medicamentos, basicamente, a gente passa medicamento quando é alguma causa infecciosa, né? Para você tratar aquela infecção que está ali no momento ali. Mas no geral mesmo, e geralmente quando a perda é infecciosa, com o medicamento é reversível, a pessoa volta a recuperar a audição. Que o otite, a criança quando está com o ouvidinho, que você faz um sinal assim, né? Eles ensinam, os pediatras falam, aperta assim, se não quiser que toca ali, é ali que tá, né? Então já entra com antibiótico, né? Isso aí é basicamente esse sinal aqui de dor, quando a gente aperta aqui, geralmente é a inflamação da pele do ouvido. É o que a gente chama de otite externa. Está relacionado com o uso do cotonete, não, do recém-nascido, quando gripa demais, não tem isso não? Mas aí a gente tem que examinar mesmo, pegar o otoscópio, que é o aparelho específico para a gente ver o ouvido, só através dele que a gente consegue examinar e ver se está com infecção lá dentro, entendeu? Tem uma coloração também, né, que fala muito dessa cor, tá branca, tá esbranquiçada, tá ávida, né? Geralmente a infecção deixa o tímpano muito vermelho e inchado, o que a gente chama de abaulado, né? E geralmente é assim que a gente faz o diagnóstico da infecção de ouvido. Então, nessa questão, de forma geral, qual que seria o aconselhamento para prevenção? Né? Tá com a criança, como é que nós vamos prevenir essas coisas?
a prevenção, então, da infecção de ouvido na criança, basicamente, não dar mamar com ela muito deitada, colocar ela mais, um pouquinho com a cabeça mais elevada, né? Porque, por causa da tuba auditiva, se você dá o mamar com ela deitada, o líquido pode refluir para a tuba auditiva e favorecer a infecção, né? Olha. Outra prevenção, no caso, é a criança muito alérgica, por exemplo, tratar a alergia, porque a alergia ela deixa toda essa via respiratória inflamada e favorece as infecções de ouvido. Então, faz parte da prevenção das infecções de ouvido, quem é alérgico, tratar a alergia. E evitar os traumas, né? Evitar a exposição a ruídos intensos. Todas essas medidas aí são importantes para prevenir as várias causas de perda de audição. A Lívia até pergunta assim, quando a gente prende o espirro, é verdade que a pressão pode causar perda de audição? Quando a gente prende o espirro, pode dar uma pressão muito forte ali no ouvido, mas geralmente não provoca uma perda auditiva permanente. Às vezes pode ficar com aquela sensação de ouvido tampado ali por alguns minutos, mas volta ao normal logo em seguida. Aí tem uma outra mãe aqui dizendo, se tiver com cheiro ruim no ouvido da criança, pode ser infecção? Pode, com certeza. A infecção pode dar mau cheiro no ouvido. E o tal do caroço do feijão no ouvido, pelo amor de Deus, você já deve ter tirado alguns? Muita coisa, que as crianças, elas... É da criança mesmo ali. Eu já tirei do meu filho, por exemplo, que ele colocou uma massinha de Faça não, conta isso não, pai. Fala, não. Então não é que eu tô rindo. Casa de Ferreira, espeta de pau, né? Então é coisa da criança mesmo. Você desculpa, que bacana você ter contado isso, cara. Pra mim só acontecia por aqui, aí também acontece. Isso é da criança mesmo, é da criança, não tem jeito. Agora, por incrível que pareça, ele deixou tirar direitinho, ficou quietinho, não precisou segurar e comportou direitinho. Tira sem sedação mesmo, né? Você tem os instrumentos adequados ali para tirar, com cuidado, para não machucar, e é tranquilo. Mas criança põe milho, cotoné, feijão, aquelas pérolazinhas de colar, é muito comum isso daí. Tem um amigo que está ficando, ele diz que está ficando surdo, a gente fica surdo, né? E aí você estava até dizendo aí que tem que observar, tem condições, o aparelho, então, à medida que vai se comprometer na audição, a gente procura o otorrino ou o fono. Atento aos sinais, né? A gente tem que ter atenção aos sinais. Na criança, por exemplo, a criança ela não vai falar que não está escutando. Então, os primeiros sinais da criança é aquela criança que está demorando para falar, ou fica perguntando muito para repetir o que a gente está falando com ela, escutando televisão muito alto. São sinais que a criança dá de que queda do rendimento na escola. Então, são sinais que a criança dá de que pode ter algum problema de audição. Agora, já no adolescente, no adulto, os sinais são zumbido, sensação de ouvido tampado, dificuldade de entender as pessoas em ambientes com muito barulho, ou que tem muita gente falando ao mesmo tempo. E agora, no adulto é mais tranquilo, né? Realmente a sensação de que não está escutando direito. Ou até, às vezes a pessoa não percebe, mas as pessoas ao redor falam, olha, fulano, você está perguntando demais para repetir, está pedindo demais para repetir as coisas, você está ouvindo TV muito alto, já é um sinal de que também está com perda de audição. Então, ficar atento nesses sinais e a partir do momento que você tem essa suspeita, procurar um profissional para fazer o exame e detectar o mais precoce possível, né? Qual profissional? O otorrino que procura? O ideal é procurar o otorrino, né? E aí ele vai pedir os exames, e aí os exames... O otorrino e o fonoaudiólogo trabalham em conjunto, né? Geralmente é importante essa parceria, né? Porque muita gente procura o fono primeiro, ele já vai fazer as primeiras orientações, mas o principal é procurar esses dois profissionais, o otorrino e fono, que trabalham em conjunto, né? Nunca um isolado do outro. O aparelho, quem indica é o fono? Na verdade, quem indica o aparelho é o otorrino. Depois de ter feito a avaliação, o diagnóstico, e aí ele encaminha para o fonoaudiólogo fazer a adaptação do aparelho. Então, por isso que é importante essa parceria, né? Cada um atuando na sua área de atuação e quem vai ser beneficiado é o paciente, né? Sendo atendido por essa equipe multidisciplinar, que é muito importante. Só constatando aí que a gente disse ainda há pouco, a Ivanete Freitas, que é presidente da Associação dos Autistas de Patinga, o Cauã, diz ela que o Cauã tinha muita infecção no ouvido. Aí aos 4 anos fez cirurgia
realmente se resolveu o problema, não teve mais. Deve ser aquele carretelzinho que fala, né? O carretel, e também é muito comum em criança o aumento da adenoide da amígdala, né? Já deve ter ouvido falar. Ah, É sim. muito comum em criança que fica muito com a boca aberta, roncando muito. Criança que tem amígdala adenoide grande tem uma chance maior de ter infecção de ouvido. Aí corta, né? Você faz a cirurgia da amígdala de adenoide e resolve o problema de infecção. E por que tem que ser da amígdala e adenoide? Não são dois órgãos diferentes? É basicamente o mesmo tecido, são constituídos do mesmo tecido biológico. Só que a amígdala está localizada aqui na garganta e a adenoide está localizada no final do nariz ali, chegando na garganta. Muito próximo uma da outra, na verdade. Só que a amígdala a gente consegue ver quando abre a boca. A adenoide ela fica escondida em cima do céu da boca, então a gente não consegue ver. Mas geralmente quando a adenoide está grande, a amígdala está grande também. Isso só em criança, né, doutor? Adenoide, na verdade, toda criança tem amígdala, toda criança tem adenoide. Mas algumas apenas que vão ter elas muito crescidas, com prejuízo para a respiração e para as infecções de ouvido, né? Então agora a adenoide geralmente depois de uma certa idade ela regride, ela diminui. A amígdala não, a amígdala ela persiste para o resto da vida. E se tirar a adenoide não vai fazer falta, não? Não faz falta nenhuma. Não faz falta nenhuma. Eu tô pegando a criança. Pode falar. Não, o que você ia falar? É que você está falando que a amígdala e a adenoide, quando cresce, faz roncar. Será que a minha está crescendo, doutor? Não, já no adulto. Que a minha. Eu tô na ronqueira, doutor. Tem adulto que tem a amígdala grande. Geralmente adulto não tem adenoide, mas tem outras coisas dentro do nariz que entopem o nariz do mesmo jeito. E às vezes as pessoas chamam de adenoide também. Eu tô com adenoide, meu nariz está entupido. Mas no adulto, na verdade, é outra coisa que está entupindo o nariz dele. E muitas vezes precisa até fazer cirurgia também para resolver o problema. Agora, o problema do ronco é muito complexo também. Não é só a questão da respiração, que é importante, mas tem outros fatores também que estão relacionados, né? A dona Maria está reclamando demais da conta, rapaz. Tô pensando até comprar um sofá novo, sabe? Mas está muito bom, doutor. Eu acho que a gente bateu um super papo, já deu uma hora que nós estamos aqui. Eu acho que valeu demais pela sua colaboração nesse dia que eu vejo de grande importância. Como eu disse, eu fui movimentado e incentivado a estar fazendo essa live por causa de um acidente que meu pai teve, onde esse dia me lembrou muito isso. Nós entramos em contato com você e você topou de pronto, mesmo no dia do jogo do Galo. Isso é uma alegria. Então, eu acho que a gente pode finalizar. Eu te agradeço demais por estar aqui. Quem quiser conversar com o doutor, gente, ele atende na Clínica Pixel, ali no Horto, né? Para frente ali da Igreja Católica, ali nas costas da Igreja Católica. Também no Márcio Cunha e também na Unimed, não é isso, doutor? É isso aí. Né? E deixar minha mensagem final aqui, né? Prevenção, né? Tomar medidas para evitar que a perda auditiva se instale. A gente conversou aqui, tivemos esse bate-papo aqui. Uma vez instalada a perda auditiva, procurar um tratamento, porque não importa o tipo de perda que você tem, todo mundo que tem perda auditiva tem um tratamento específico para aquela perda auditiva. Por mais que não seja o que você gostaria que fosse, mas tem um tratamento, vale a pena você insistir e tratar, porque você vai ser o único beneficiado. Né? E é isso, essa é a mensagem que eu queria passar. Espero que a gente tenha conseguido esclarecer todas as dúvidas. Aí. Nossa, mãe, eu explorei o máximo, eu fiz as perguntas assim, de um jeitão meio caipora, né? Mas é para não ter dúvida, né? A gente às vezes atinge a mais quando pergunta assim, que às vezes a pessoa até tem vergonha de perguntar. Eu já procurei ser bem clássico, popular mesmo, né? Para que o senhor pudesse nos esclarecer. E mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. Estou à disposição para outros bate-papos aí mais para frente. E vamos conscientizar, então, aí com relação à perda de audição, gente, e buscar o tratamento aí mais adequado, tá bom? Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Precisando da gente está às ordens. Eu já sei onde te encontrar, nós também estamos lá. Valeu? Forte abraço. Muito obrigado. Valeu, doutor. Um abraço. Obrigado a todos aí pela audiência. Prestigiado aí pela audiência. Valeu.
Tchau. Ô Belane, muito obrigado também, ô Belane, mais uma vez como voluntária. A Belane é professora, intérprete, está aí nos ajudando sempre, tá bom? Valeu. Obrigado a todo mundo, Tchau. boa noite. Fiquem com Deus, até a próxima. Amém, tchau. Tchau, tchau. Vai ficar gravada a live. Valeu.